Você está prestes a ouvir algo que muitos nunca ousaram revelar. A lei da atração é conhecida por milhares de pessoas, mas existe um nível mais profundo, uma camada que sempre foi guardada em silêncio, acessada apenas por aqueles que ousaram atravessar além da superfície. Hoje esse segredo vai ser exposto diante de você. Mas antes de começarmos, quero que escreva nos comentários a frase: "Eu escolho atrair com consciência". Essa não é apenas uma frase, é uma âncora. Quando você escreve, você sela energeticamente a sua intenção, envia ao universo uma mensagem clara e abre o espaço para que a vibração daquilo que deseja comece a se manifestar. A palavra escrita é um contrato invisível, e ao colocar isso publicamente, você já inicia o processo de alinhamento. A grande promessa é clara: quem aprende a ativar esse segredo avança para níveis de abundância, clareza e expansão que antes pareciam impossíveis. Mas há também o risco. Quem ignora ou permanece apenas na superfície, repetindo frases soltas sem emoção, acaba caindo em ciclos de frustração, vendo os mesmos bloqueios se repetirem. A diferença não está na lei em si, mas em como você a acessa. Aqui, neste vídeo, você vai entender o que realmente significa atrair com consciência. Vai descobrir o segredo que mestres antigos ocultaram, não porque quisessem enganar, mas porque sabiam que nem todos estavam prontos para carregar esse conhecimento. Vai aprender quais são os sinais de que sua energia está desalinhada, como corrigir isso com práticas simples e avançadas. E no final, terá em mãos um decreto capaz de selar definitivamente o seu campo vibracional. Esse é um conteúdo que não se destina a curiosos passageiros. Ele é para aqueles que já sentiram o chamado, que sabem no fundo do coração que existe mais do que frases repetidas. É para você que já tentou, já insistiu, já acreditou e se decepcionou, mas não desistiu de buscar. Este é o momento de acessar o que estava reservado. Fique até o fim, porque existe um decreto preparado para ser liberado na hora exata. Ele não é apenas uma frase, é uma chave espiritual que pode transformar a forma como você manifesta sua realidade. E para compreender por que esse segredo foi escondido por tanto tempo, precisamos olhar primeiro para o caminho de quem já tentou de tudo e ainda não encontrou a resposta. Quantas vezes você já tentou aplicar a lei da atração e se frustrou? Talvez tenha repetido afirmações diante do espelho, escrito desejos em papéis, feito quadros de visualização, mas mesmo assim a vida continuou igual. A verdade é que muitas pessoas passam por esse mesmo ciclo. Começam cheias de esperança, seguem os métodos mais populares e depois se perguntam por que nada mudou. Essa experiência não significa que a lei não funcione, mas que o que foi aplicado estava apenas na superfície. O erro não está em você. O erro está em acreditar que repetir palavras sem energia é suficiente para mover o universo. Muitos mestres, livros e cursos ensinaram apenas a ponta do iceberg, a parte visível e simplificada, mas deixaram de mostrar a estrutura invisível que sustenta a manifestação. O resultado disso foi um exército de pessoas decepcionadas, achando que não eram capazes ou que não tinham merecimento suficiente. Mas a verdade é outra. O segredo estava incompleto. Essas falhas fazem parte do processo. Cada tentativa aparentemente frustrada é, na realidade, uma preparação. O universo não esquece nenhum gesto, nenhuma intenção, nenhuma palavra lançada. Tudo fica registrado no campo energético, aguardando o momento certo de se alinhar ao movimento que realmente ativa a abundância. Assim, o que pareceu fracasso foi apenas treino, foi apenas você aprendendo a se conectar de forma mais profunda. Existe também uma justiça cósmica atuando nesse caminho. Nada que você fez foi em vão. As vezes em que tentou e não viu resultados não foram desperdiçadas. Foram sementes que ficaram debaixo da terra, esperando o calor e a água certos para brotar. E o que diferencia agora é que o segredo que faltava está prestes a ser revelado. Essa revelação não vem para substituir tudo o que você já fez, mas para completar, para mostrar que a lei da atração
não depende só da mente consciente, mas da integração entre mente, corpo, emoção e espírito. É essa união que transforma desejos em realidades palpáveis. O que parecia inalcançável pode se tornar possível quando a engrenagem oculta é ativada. Por isso, se até hoje você acreditou que estava errando, saiba que não era erro, era preparo. O que você vai ouvir a partir de agora é o ponto que faltava no quebra-cabeça. E para entender esse ponto, precisamos enxergar a estrutura invisível que realmente governa a manifestação. A maioria das pessoas acredita que a lei da atração se resume a pensar positivo, repetir frases de poder e manter imagens mentais fixas do que deseja. Mas o que muitos não sabem é que isso é apenas a camada mais visível, o ponto de partida. A estrutura verdadeira da manifestação é mais profunda e envolve o alinhamento de 4 chaves principais: intenção, emoção, ação e liberação. Quando essas 4 peças se conectam, o processo se torna completo. A intenção é a ordem que você dá ao universo. É o comando consciente, claro e específico. Sem intenção, a energia se perde em possibilidades infinitas. Mas intenção sozinha não é suficiente, porque ela precisa ser alimentada pela emoção. A emoção é o combustível vibracional, a prova viva de que você já sente como se o desejo fosse real agora. É ela que cria o sinal forte no campo energético, o sinal que o universo responde. A terceira peça é a ação. Muitas pessoas param no meio do caminho porque acreditam que basta esperar. Mas a lei da atração é cocriação, não passividade. A ação alinhada é o gesto concreto, mesmo pequeno, que confirma ao universo que você está pronto para receber. Pode ser um telefonema, uma organização, uma decisão simples. Esse passo abre portas. E por fim, a liberação. Essa é a parte mais difícil para muitos. Depois de desejar, sentir e agir, é preciso soltar o controle, confiar que o invisível sabe o momento certo. A ansiedade sufoca o processo. É como plantar uma semente e ficar cavando a terra todos os dias para ver se já germinou. A liberação é fé em movimento. Você entrega, confia e segue em paz. Quando alguma dessas 4 chaves está desalinhada, surgem os sinais de que algo está errado. Você pode perceber bloqueios físicos como cansaço excessivo ou ansiedade, ou sinais externos, como repetições de problemas. Esses sinais não chegam para punir, mas para avisar que é hora de ajustar a energia. O segredo da lei da atração avançada é compreender que manifestação não é apenas mental, mas energética e emocional. Quando tudo se alinha, a realidade se move a seu favor de forma quase mágica. E para compreender como isso funciona na prática, precisamos agora revelar aquilo que os mestres antigos nunca disseram: o segredo oculto da vibração corporal. O verdadeiro segredo que muitos mestres nunca revelaram está no corpo. Durante muito tempo, ensinou-se que bastava repetir frases positivas e manter pensamentos elevados. Mas a manifestação não acontece apenas na mente. Ela precisa atravessar o corpo inteiro, porque é o corpo quem emite a vibração que o universo reconhece. Quando você diz, "Eu sou próspero", mas sente ansiedade no peito, seu corpo envia uma mensagem diferente daquela que sua boca pronuncia. E é essa contradição que bloqueia o fluxo. O corpo fala através de sintomas. A ansiedade que aperta o estômago, a procrastinação que trava os movimentos, a falta de energia que impede qualquer ação prática, tudo isso são sinais de que a vibração está desalinhada. Muitas pessoas repetem frases diante do espelho, mas não sentem nada. Fazem listas de desejos, mas o corpo continua pesado, sem entusiasmo. Esse é o ponto que faltava. Entender que a vibração real só se manifesta quando mente, emoção e corpo estão em harmonia. Imagine alguém que repete diariamente: "Eu atraio abundância", mas ao mesmo tempo se enche de tensão, com o coração acelerado pelo medo das contas atrasadas. As palavras vão em uma direção, mas o corpo vibra na escassez. O universo não responde ao que você fala, mas ao que você vibra. Por isso,
O segredo avançado é aprender a alinhar o corpo, libertando a energia presa e permitindo que ele sinta a abundância no presente. O erro mais comum é acreditar que insistir nas frases é suficiente. O que deve ser feito é transformar a afirmação em experiência física, respirar fundo, sentir a expansão no peito, imaginar como o corpo reagiria se já estivesse vivendo o desejo realizado. Essa prática simples transforma palavras em vibração palpável. O protocolo imediato é alinhar respiração, corpo e emoção. Inspire profundamente, solte devagar e, enquanto respira, declare: eu sinto a abundância agora. Perceba o corpo relaxando. Imagine o coração se expandindo e permita que essa sensação percorra você inteiro. É nesse estado que a energia se alinha e o universo reconhece o sinal claro. O segredo nunca revelado não era esconder o poder, mas proteger a profundidade. Agora que você já sabe que o corpo é a ponte da manifestação, pode entender por que tantos tentaram e não conseguiram. E para consolidar esse entendimento, precisamos olhar para a explicação espiritual e também quântica que sustenta essa descoberta. A explicação espiritual e também quântica desse segredo mostra que a manifestação não é apenas um processo de pensamento, mas um diálogo constante com o campo de energia que nos envolve. A ciência já reconhece que tudo é vibração, desde as partículas mais invisíveis até a matéria mais sólida. O que a espiritualidade acrescenta é que esse campo responde à intensidade e à qualidade da frequência que emitimos. Por isso, o universo não atende simplesmente às palavras, mas ao sinal vibracional que carregamos em nosso corpo e em nossas emoções. Quando você sente de verdade, o corpo inteiro se transforma em antena. A alegria, a gratidão, o entusiasmo, todos esses estados elevam sua frequência e enviam sinais muito mais fortes do que frases ditas mecanicamente. O campo quântico não distingue entre realidade e imaginação. Ele responde ao que você vibra, como se já fosse real. É por isso que mestres antigos insistiam na importância da fé e da convicção. Não era sobre acreditar em algo distante, mas sobre viver como se já fosse presente. Mas existe uma dualidade nesse processo. Usar essa força sem consciência pode gerar dispersão, confusão e até atrair situações que não correspondem ao seu verdadeiro desejo. Quantas vezes alguém focou apenas no medo e acabou atraindo mais daquilo que queria evitar? Isso acontece porque a energia não julga, apenas responde. Com consciência, o mesmo processo se torna milagroso, porque tudo começa a se alinhar em favor da sua expansão. Uma metáfora ajuda a entender. A mente é como o arquiteto que desenha os planos, mas o coração e as emoções são a eletricidade que dá vida à construção. Sem energia, o projeto fica parado no papel. Com energia, tudo se acende, tudo se move. A lei da atração avançada exige exatamente isso: a junção entre clareza mental e vibração emocional. É nesse ponto que muitos percebem um choque interno. Parte de si acredita no sonho, mas outra parte insiste em segurar o medo, a dúvida e a necessidade de controle. Esse conflito cria ruído no sinal, impedindo que a manifestação seja limpa. E para entender como superar esse obstáculo, precisamos olhar para o conflito oculto que acontece dentro de cada pessoa quando tenta manifestar algo grande. Quando alguém decide manifestar algo significativo, quase sempre surge um conflito silencioso dentro de si. De um lado está a razão, que insiste em controlar cada detalhe, exigir provas concretas e manter os pés firmes no chão do conhecido. Do outro lado está a intuição, que pede entrega, confiança e abertura para o invisível. Essa luta é como duas vozes disputando espaço, uma repetindo: "Isso é impossível", e a outra sussurrando: "Você já pode receber". Esse conflito se manifesta de várias formas. Às vezes é o medo que paralisa, fazendo você acreditar que não está pronto. Outras vezes é a dúvida que corrói, colocando perguntas como: "E se não funcionar? E se eu estiver me enganando?" Há também os momentos em que você até sente entusiasmo.
Mas logo depois vem a autossabotagem, como se uma parte de você quisesse puxar o freio de mão para não avançar. Tudo isso faz parte do processo porque o número 1 dos maiores testes da manifestação é justamente decidir qual voz alimentar. O medo é astuto. Ele veste a máscara da lógica, tentando convencer que é melhor ficar no mesmo lugar do que arriscar o novo. Ele diz que segurança está em repetir padrões, mesmo que sejam padrões de escassez ou frustração. Já a intuição não grita, ela apenas convida. Ela se apresenta em forma de paz, de arrepios, de pequenos sinais que mostram que o universo está pronto para responder. Esse conflito não é sinal de fraqueza, mas de expansão. Ele só acontece porque você está diante de uma travessia. Se não houvesse algo maior esperando, não haveria resistência. O atrito existe porque há movimento. E é justamente nesse ponto que se encontra a chave. Reconhecer que a batalha interna não vem para destruir, mas para testar sua decisão. Escolher a voz da coragem não significa eliminar o medo, mas decidir caminhar mesmo com ele presente. A manifestação não pede perfeição, pede movimento. Cada vez que você se alinha à intuição, mesmo em pequenos gestos, o sinal vibracional se fortalece e o campo responde. É nesse instante que histórias reais começam a nascer. Pessoas comuns diante do mesmo conflito escolhem confiar, fazem um ato simples e recebem respostas que mudam tudo. Para entender como isso se traduz na prática, precisamos olhar para uma história que mostra exatamente o que acontece quando alguém finalmente aplica o segredo avançado da lei da atração. Havia uma pessoa que já havia tentado de tudo. Ela escrevia frases motivacionais em papéis, colava imagens em murais e repetia mantras todas as manhãs. Mesmo assim, a vida parecia parada, como se nada se movesse. Até que um dia, cansada de esperar, decidiu mudar a forma de aplicar a lei da atração. Em vez de apenas falar, resolveu sentir. Fechou os olhos, respirou fundo e deixou que a gratidão tomasse conta do corpo, como se já tivesse recebido tudo o que desejava. Foi nesse momento que os sinais começaram a surgir. Primeiro, ela percebeu arrepios percorrendo sua pele, uma sensação suave, mas marcante, como se o invisível confirmasse sua escolha. Depois, começou a notar números repetidos por toda parte. 111 em um relógio digital, 222 em um recibo, 777 em uma placa de carro. Esses sinais não eram coincidência, mas confirmações de que o campo energético estava respondendo. Naquela noite, sonhou atravessando uma porta de luz e, ao acordar, sabia exatamente o que precisava fazer. Um pequeno ritual. Acendeu uma vela, colocou a mão sobre o coração e declarou: "Eu sinto a abundância agora." Não apenas falou, mas deixou que o corpo vibrasse com a emoção da alegria e da gratidão. Ficou assim por alguns minutos, respirando profundamente e deixando a sensação crescer. Quando terminou, havia paz, em vez de ansiedade. Poucos dias depois, algo inesperado aconteceu. Recebeu uma mensagem com um convite profissional que parecia impossível. Era a chance que esperava há meses, mas que só chegou quando sua vibração finalmente mudou. A vida não havia ignorado suas tentativas anteriores, apenas aguardava o momento em que ela realmente iria sentir o que estava pedindo. A moral dessa história é clara. Não basta repetir palavras, é preciso sentir como se já fosse real. O segredo nunca esteve apenas nas frases prontas, mas na vibração elevada que nasce do corpo, em sintonia com a mente e o coração. Foi essa mudança que transformou desejos em realidade. Esse exemplo mostra que qualquer pessoa pode acessar esse poder quando decide viver o processo por inteiro. E para que você também possa experimentar essa mesma força, existe um protocolo prático, avançado e seguro que pode ser aplicado ainda hoje para ativar a lei da atração de forma consciente. O protocolo avançado da lei da atração é simples, mas profundo, porque une clareza, emoção, ação e liberação em um só fluxo. O primeiro passo é a clareza. Pegue um papel e escreva sua intenção no tempo presente, como se já estivesse vivendo o que deseja. Por exemplo, "Eu vivo em abundância agora", ou
Eu recebo com alegria o amor verdadeiro. Ao escrever, assine seu nome abaixo, como se fosse um contrato consigo mesmo e com o universo. Essa assinatura sela a energia e envia o comando de que você assumiu sua escolha. O segundo passo é a emoção elevada. Feche os olhos, respire profundamente e visualize uma porta de luz à sua frente. Imagine-se atravessando essa porta e sentindo o que já pediu como se fosse realidade. Se o desejo for prosperidade, sinta a leveza de ter todas as contas pagas, a alegria de conquistar algo sonhado. Se o desejo for amor, sinta o abraço, a paz, a segurança. A chave está em sentir, não em apenas imaginar. O terceiro passo é a ação alinhada. Faça um movimento concreto, mesmo pequeno, que mostre ao universo que você acredita no que escreveu. Se deseja prosperidade, organize suas finanças ou dê um passo em direção a uma oportunidade. Se deseja saúde, faça uma escolha simples que respeite o corpo. Se deseja amor, abra espaço no coração ou até no ambiente físico. Esse gesto é a prova viva de que você confia. O quarto passo é a liberação. Depois de escrever, sentir e agir, solte o controle. Entregue a energia e confie. Não fique obcecado observando quando vai acontecer. O segredo é plantar e deixar crescer. A ansiedade fecha portas, mas a confiança abre caminhos invisíveis. Para reforçar, você pode usar micro-rituais. Um deles é a respiração em 4, 7 e 8 tempos. Inspire em 4, segure em 7 e solte em 8. Essa técnica acalma a mente e equilibra o corpo. Outra opção é acender um incenso e imaginar que a fumaça leva suas intenções para o universo. Ou ainda, escrever um desejo e fazer uma queima simbólica, liberando o apego ao resultado. Esse protocolo cria um campo claro e poderoso. Mas o próximo passo é aprender a reconhecer quando ele começou a funcionar. Os sinais podem ser sutis ou evidentes, mas sempre estarão presentes para mostrar que a energia já está em movimento. Quando você aplica o protocolo avançado, os sinais de que a manifestação começou a se mover aparecem de formas variadas, algumas sutis e outras inconfundíveis. O primeiro sinal é a sensação de paz sem motivo. Você pode perceber que, de repente, aquela ansiedade que antes o acompanhava já não pesa tanto. O coração fica mais leve e há uma confiança silenciosa de que tudo está se organizando. Essa tranquilidade é um dos indícios mais fortes de que a energia foi alinhada. Outro sinal comum são as sincronicidades. Você começa a ver números repetidos com frequência, como 111, que indica manifestação ativa, 222, que mostra alinhamento em curso, ou 888, que simboliza a abundância já disponível. Esses números não aparecem por acaso, mas como confirmações de que o campo energético está respondendo. Também é possível notar mudanças no ambiente. Pessoas surgem trazendo informações inesperadas. Oportunidades aparecem de forma aparentemente casual. E situações que antes estavam travadas começam a se mover. Até mesmo sonhos simbólicos podem ocorrer, revelando que sua mente inconsciente está processando e abrindo espaço para o novo. Se você não perceber nada imediatamente, não se preocupe. Muitas vezes, os sinais chegam em até 2 dias, seja em forma de sonho, intuição ou encontro inesperado. O importante é não cair na armadilha da dúvida ou da pressa. O processo já foi iniciado, e a confiança é parte essencial para que ele se complete. Para manter o alinhamento, estabeleça uma prática diária simples. Respire conscientemente por alguns minutos, coloque a mão no coração e declare em voz baixa uma afirmação curta, como "Eu atraio com consciência". Esse pequeno gesto reforça a vibração e sustenta o campo energético criado. Também é fundamental proteger essa energia. Evite nas próximas 24 a 48 horas mergulhar em dramas, discussões ou sentimentos de escassez. Não se compare com os outros e não compartilhe em excesso o que está fazendo. Essas atitudes podem drenar a força do campo recém-ativado. Quando os sinais surgirem, receba-os com gratidão.
A gratidão é a chave que amplia ainda mais a manifestação. E, para reforçar, escreva nos comentários: eu escolho atrair com consciência. Essa declaração cria uma corrente coletiva de energia, fortalecendo o processo. Agora, para selar tudo isso e consolidar de uma vez por todas essa vibração, é hora do decreto final que une mente, corpo e espírito em um só comando. Você não chegou até aqui por acaso. Se ouviu cada palavra é porque foi chamado para acessar um conhecimento que não está disponível a todos. A lei da atração tem camadas, e hoje você atravessou uma delas. Agora entende que não basta pensar positivo, nem apenas repetir frases prontas. O segredo que mestres nunca revelaram é que a manifestação acontece quando mente, corpo e emoção vibram juntos em sintonia. É essa união que transforma o invisível em realidade palpável. Tudo o que você viu até aqui aponta para isso. A intenção é a ordem, a emoção é o combustível, a ação é a prova, e a liberação é a confiança. Quando esses 4 pontos se encontram, a vida começa a responder com sinais claros. O universo não reage ao que você apenas deseja, mas ao que você realmente sente e assume como já presente. Esse é o ponto que diferencia quem tenta e se frustra de quem ativa e recebe. Chegou o momento de selar essa energia com um decreto. Coloque a mão no coração, respire fundo e declare em voz firme: eu manifesto porque sinto, creio e ajo. Repita até sentir o corpo inteiro vibrar com a verdade dessas palavras. Esse decreto não é apenas som, é um comando vibracional que se inscreve no campo energético e alinha você ao fluxo da abundância. Quero que também escreva nos comentários: eu escolho atrair com consciência. Essa frase é mais do que um gesto simbólico. É uma declaração pública que ancora sua intenção e fortalece o campo coletivo. Quando muitas pessoas afirmam juntas, a energia se multiplica e o movimento se acelera. Você se torna parte de uma corrente que potencializa cada indivíduo. Lembre-se, você não é comum, você foi chamado. Essa revelação não chega a todos, apenas aos que estão prontos para atravessar um novo portal. A partir de agora, observe os sinais, confie nos processos e mantenha a vibração elevada. A vida pode começar a se mover de maneiras inesperadas, e é exatamente isso que confirma que você está no caminho certo. Visualize-se diante de um portal de luz. Ao atravessá-lo, deixe para trás a escassez, a dúvida e a resistência. Do outro lado, sinta a expansão, a clareza e a abundância que já pertencem a você. O segredo agora não é mais segredo, está em suas mãos, pronto para ser vivido.